Fala pessoal, massa de palpites para mais um dia de palpites esportivos. E para começarmos esta quinta-feira, vamos começar com a Supercopa do Egito, onde temos a equipe do Cleópatra enfrentando a equipe do Pirâmides. Analisando os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Pirâmides, perdeu 3 e empatou 2. A equipe do Pirâmides é a segunda colocada do Campeonato Egito com 17 pontos ganhos. Já a equipe do Cleópatra, nos últimos 5 jogos disputados, venceu 2, perdeu 2 e empatou 1. A equipe do Cleópatra é a oitava colocada com 14 pontos ganhos. Nos últimos 5 jogos disputados entre essas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Pirâmides, um empate e 2 vitórias para a equipe do Cleópatra. Sendo que, fazendo análise dos últimos 5 confrontos entre elas, vemos que as últimas partidas foram proporcionais a partidas acima de 1,5. Mas vamos fazer um resultado diferente. Vamos de dupla chance. Pirâmides para vencer ou partida terminada empatada. Empate fora. Ainda pela Supercopa do Egito, temos a equipe do Al-Ahly enfrentando a equipe do Futuri. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Al-Ahly, empatou 2, venceu 2 e perdeu 1. A equipe do Al-Ahly é a sétima colocada do Campeonato Egito com 14 pontos ganhos. Já a equipe do Futuri, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 1, venceu 3 e empatou 1. A equipe do Futuri é a 11ª colocada com 13 pontos ganhos. Nos últimos 4 confrontos entre as duas equipes, houve 3 empates e 1 vitória para a equipe do Al-Ahly. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa, Al-Ahly para vencer. Já pelo Campeonato Marroquino, temos a equipe do Raja Casablanca enfrentando a equipe do Tanger. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Raja Casablanca, venceu 3 e empatou 2. A equipe do Raja Casablanca é a segunda colocada com 24 pontos ganhos. Já a equipe do Tanger, dos últimos 5 jogos disputados, empatou todas suas 5 partidas. A equipe do Tanger é a 14ª colocada com 10 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 4 vitórias para a equipe do Raja Casablanca e 1 empate. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa, Raja Casablanca para vencer. Ainda pelo Campeonato Marroquino, temos a equipe do Rabat enfrentando a equipe do Youssoufia Sofia. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Rabat, empatou 3 e perdeu 1 e venceu 1. A equipe do Rabat é a 5ª colocada com 20 pontos ganhos. Já a equipe do Youssoufia, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. A equipe do Youssoufia é a 15ª colocada com 8 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Rabat, 1 empate e 2 vitórias para a equipe do Youssoufia. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de casa, Rabat para vencer. Premier League, Campeonato Inglês, temos a equipe do Brighton enfrentando a equipe do Tottenham. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Tottenham, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. A equipe do Tottenham é a 5ª colocada com 36 pontos ganhos. Já a equipe do Brighton, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 3, perdeu 1 e empatou 1. A equipe do Brighton é a 9ª colocada com 27 pontos ganhos. Nos últimos 5 jogos disputados entre as duas equipes, houve 1 vitória para a equipe do Brighton e 4 vitórias para a equipe do Tottenham. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de partida de gols. Partida acima de 2,5. Premier League, Campeonato Inglês, temos a equipe do Arsenal enfrentando a equipe do West Ham. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Arsenal, venceu 2, perdeu 1 e empatou 2. A equipe do Arsenal é a 2ª colocada com 40 pontos ganhos. Já a equipe do West Ham, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 3 e perdeu 2. A equipe do West Ham é a 7ª colocada com 30 pontos ganhos. Nos últimos 5 jogos disputados entre essas duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Arsenal, 1 empate e 1 vitória para a equipe do West Ham.
Melhor opção para esse novo encontro, vamos de casa. Arsenal para vencer. Primeira Liga de Portugal, o Campeonato Português. Temos a equipe do Estrela Amadora enfrentando a equipe do Arouca. Este jogo, na minha opinião, é um dos jogos mais difíceis da rodada. Temos a equipe do Estrela Amadora, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. A equipe do Estrela Amadora é a 9ª colocada, com 16 pontos ganhos. Já a equipe do Arouca, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. A equipe do Arouca é a 14ª colocada, com 13 pontos ganhos. Neste jogo vamos de partida de gols. Partida acima de 1,5. Bilhete pronto com a seguinte sugestão: Raja Casabranca vs Tange, vamos de casa. Raja Casabranca para vencer. Futuro vs Al-Ahly, vamos de fora. Al-Ahly para vencer. Brighton vs Tottenham, partida acima de 2,5. Arsenal vs West Ham, vamos de casa. Arsenal para vencer.